Vamos lá, meus irmãos, Hoje nós vamos falar sobre a doutrina, sobre a doutrina, sobre a doutrina do diabo, a doutrina do capeta que entrou nas igrejas hoje. Nós vamos falar o primeiro tema: o povo zomba dos dons de língua. O primeiro tema: o povo zomba dos dons de língua. Liberalismo entrou, droga, cerveja, vinho, adultério. 2. Para pregar agora só concurso. 3. Brigas por placa de igreja. 4. Deixaram de pregar a salvação. 5. O povo diz que Deus só quer o coração. Vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E foram vistas por eles, línguas repartidas como a de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui, meus irmãos, que o povo faz zombaria no YouTube, faz zombaria na internet, zombando dos dons de língua. A palavra de Deus fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o verso 3, que foram vistas por eles línguas repartidas como a de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então ali, meus irmãos, fala que no passado, na época dos apóstolos, todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Mas essa doutrina do capeta, ela faz zombaria dos dons de língua, dos dons de revelação divino. Então, por isso que nós estamos vivendo uma época rebelde, uma geração rebelde, que zomba dos dons de língua. Eles zombam dos irmãos que falam em língua, dos irmãos que profetizam, porque eles estão no mundanismo. Eles estão enganados pelo sistema religioso falso deste mundo. Agora nós vamos para o segundo tópico. Livro de Mateus, capítulo 19, e o verso 8. Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo que, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, nessa doutrina do diabo, neles fala que todas as pessoas cometeram adultério, que todas as pessoas adulterou, que não sei o que, blá blá blá. Eles falam que a mulher olhou para um homem diferente, que o marido olhou para uma mulher diferente, diz que a irmã pode casar de novo, o irmão pode casar de novo. Virou uma verdadeira salada de fruta, Nós vemos hoje, tem pessoas aí que casou 5 vezes, Diz que eles pregam, essa doutrina do diabo. Eles pregam que diz que Moisés liberou o divórcio. Então, por isso que essas pessoas podem casar 5 vezes. Mas Jesus falou que no princípio não foi assim. Moisés deu carta de divórcio porque o povo era rebelde, por causa da dureza do coração do homem. Mas no começo não era assim. Então, por isso, que
eles dão essa desculpa, né, que o marido, as irmãs falam que o marido pecou no adultério, os irmãos falam que as irmãs pecou no adultério, né? Tem casos que são casos verdadeiros, mas tem casos que são desculpa para a irmã, para o irmão entrar no segundo casamento, né? Porque a pessoa já não gosta mais do marido, né? Porque o inimigo entrou, fez o homem não gostar mais da esposa, a esposa não gostar mais do marido, aí começa as brigas, contenda, a irmã já começa a andar relaxada, mostrando o que não pode, já começa a ser vaidosa, e daí, meus irmãos, começa aquela brigaiada toda, e as pessoas acabam divorciando. Então, meus irmãos, essa doutrina aí de 5 casamentos é do diabo. Deus nunca autorizou 5 casamentos. Outra doutrina do diabo que tem entrado hoje. Eles falam que pode tomar vinho, né? Porque Jesus tomou vinho no casamento, diz que antigamente tomava vinho, né? Mas com modéstia. Mas depois isso foi proibido. Por quê? Porque as pessoas começaram a sair fora de si, né? Ficar embriagado, as pessoas caíam bêbado. Então aqui no livro de Timóteo 3, eu vou ler essa passagem, mas serve para todos os que têm cargo na igreja. Para todos nós que somos crentes. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, nem torpe ganância, mas demorado, não contencioso, não avarento. Então aqui fala, né, nós vamos pegar só essa parte, fala que não é para dar o vinho, não é para ser um cara bebum, né, cachaceiro, mas essa doutrina do capeta, eles falam que pode tomar vinho, que pode beber cerveja, né? Eles ensinam os membros a tomar cerveja sem álcool, porque eles falam que não tem problema, que não é pecado não. Diz que os irmãos podem tomar uma cervejinha, podem beber. Diz que não tem problema não, é só beber na casa, que não tem problema não. Beber na casa e beber no boteco é a mesma coisa, a pessoa vai ficar embriagado, né? E outra que a bebida, né, meus irmãos? Muitas pessoas têm morrido de cirrose, né? Por quê? Porque as pessoas bebem, chega uma parte lá, destrói o organismo e dá uma cirrose e a pessoa morre, né? Mas o servo de Deus tem que fugir da bebida, fugir da cachaça, fugir da pinga, fugir do vinho. E diz que os diáconos, os bispos, pastores, presbíteros, evangelistas, todos os servos de Deus têm que fugir do vinho, não pode ser dado ao vinho. E aqui fala também das irmãs, né? Eles falam que as irmãs, essa doutrina do diabo, eles falam que as irmãs que anda com modéstia, diz que são irmã velha, né? Diz que as irmãs velhas, né? As irmãs ficam muito feias, né? Mas aqui a palavra diz, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, e o verso 9, os deveres das mulheres cristãs, que do mesmo modo as mulheres se atraviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com traças ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Então aqui fala que a mulher tem que andar com traje honesto. Meus irmãos, o que é traje honesto? Andar com decência, não mostrando as curvas do corpo, não mostrando
né, as coisas que convém ao marido ver, não os outros na rua. Então, quando fala de traje honesto das irmãs, das mulheres, isso daí a Bíblia fala que as mulheres antigas têm que ensinar as mais novas. Então a Bíblia fala, meus irmãos, que meus irmãos, as irmãs têm que andar com modéstia, né? Nós vemos hoje nessa doutrina do diabo, as irmãs vai com saia, aquela saia que repuxa, ela senta no banco da igreja, nos primeiros bancos, aí a saia sobe 4 dedos acima do joelho, as irmãs colocam um pano para ninguém ver. Será que quando ela estava lá na casa dela, no espelho, será que ela não viu? Será que ela não sentiu temor em colocar uma saia pequena? Que se ela sabia que quando ela sentar, a saia ia subir, por que ela colocou uma saia escandalosa? Porque se a mulher senta e a saia sobe nas coxas, é porque não é uma roupa honesta, não é uma roupa de modéstia, é uma roupa escandalosa que vai causar na igreja sensualidade, que vai causar na igreja o pecado. Agora vamos à outra parte. 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É o que nós já estamos vivendo. Porque haverá homens amantes de si mesmo, né? Pessoas que hoje nós vemos que as irmãs da igreja, as pessoas estão mais preocupadas com si do que com o próximo, né? Você pode ver quando uma pessoa pede um prato de comida, ninguém ajuda, né? Alguns chamam a pessoa de vagabundo, falam que a pessoa tem que trabalhar, mas Jesus falou que era para dividir o pão de cada dia, né? Porque quando Jesus multiplicou o pão, Jesus não falou, vocês são vagabundo, porque vocês só querem ouvir a palavra e não vão trabalhar, não. Jesus falou, o que vocês têm aí? Nós temos pão e peixe. E Jesus foi lá e deu pão e peixe para o povo. Avarentos, né? Jesus disse que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós estamos vivendo a doutrina do diabo, que as pessoas estão sendo avarentas. As pessoas estão preocupadas mais com o seu carro, com a sua casa, do que preocupadas com o reino de Deus, né? As pessoas andam com o carro do ano, andam de helicóptero, de avião, de jet ski, estão mais preocupados com os bens materiais desta vida do que com o reino celestial, né? Então Jesus fala para nós fugir da avareza, né? Para nós não se tornar pessoas avarentas. É o que nós estamos vendo hoje. Presunçosos, né? Soberbo. Ei, meus irmãos. Vocês veem aí, ó. Nessas pessoas aí que fazem teologia. Quantas pessoas são soberbo. Aquele irmão, aquela irmã era humilde. Depois que fez a teologia, depois que ganhou diploma de teologia, né? Alguns virou soberbo. Ah, porque eu prego mais do que a irmã. Ah, porque eu prego mais do que o irmão. Porque eu conheço a Bíblia mais do que você. Porque eu louvo melhor do que você. Porque eu faço isso na igreja melhor do que você. Isso é um espírito chamado soberba, né? Muito soberbo, né? Que tem entrado aí, né, meus irmãos? Pessoa soberba, se acha melhor do que os outros. Briga por carteirinha da igreja. Carteirinha não vai salvar ninguém. Quem vai salvar é Jesus. Brigam por placa de igreja. São soberbo. São crentes soberbo.
se acham mais do que o próximo. E quando os discípulos falaram, Jesus, quem que é o maior? Jesus falou assim, quem for que nem essa criança, esse é o maior. Né? Jesus falou para eles, se vocês for que nem uma criancinha, vocês são grandes. Blasfemos, desobediente aos pais e mães. A Bíblia fala, né? Muitos pais provocam os filhos à ira, né? Tem mãe que estão nas drogas e dão droga para os filhos, crack, maconha. Os pais que estão no tráfico de droga, na bebida, na cachaça. E os filhos começam a crescer a ver o pai e a mãe na cachaça, na bebida, começa a beber. O pai na prostituição, a mãe na prostituição. Aí os filhos crescem tudo prostituto, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos rebeldes. Quando fala de pai e mãe, você vê aí os filhos crescem na igreja, chega na igreja, tá todo mundo tranquilo. Chega na casa, os pais brigam na frente dos filhos, a mulher trai o marido com o irmão da igreja, o pai trai a irmã com o irmão da igreja, está uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Oh, meus irmãos, quanta gente nós vemos aí, meus irmãos, nessa doutrina do capeta, essa doutrina do diabo, né? Pessoas que falam que zelam da doutrina, mas são fofoqueiro, sabe da vida de todo mundo na igreja, fora da igreja. Tem gente que fala assim, eu ser crente, igual esse irmão fofoqueiro, essa irmã fofoqueira. Pessoas que falam mal de todo mundo, calunia todo mundo, ninguém tá bom, calunia os pastores, calunia os missionários, são pessoas rebeldes, saem da igreja falando mal, abrem seus próprios ministérios na rebeldia, falando que Deus revelou, sendo que Deus não revelou nada. Entendeu, meus irmãos? Essa é a doutrina do diabo. Né? Pessoas que estão abrindo ministério sem ser pastor, sem ser consagrado a Deus, estão abrindo igreja por aí, estão fazendo as coisas sem direção de Deus. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Meus irmãos, muitos aí que pregam doutrina, alguns, né? Falam que tem o amor de Deus, não dá comida para os pobres, não vai na cadeia pregar a palavra, essa doutrina do diabo. Se a pessoa não vai no presídio pregar a palavra de Deus, esse tal está apostatando da fé, ele está fugindo da verdade. Né, meus irmãos? Jesus pregava para os presos nas cadeias, Jesus pregava para aqueles que estavam presos nas garras do inimigo. E muitos já não querem mais pregar no hospital, na cadeia, né, meus irmãos? Traidores. Ai, quantos irmãos aí que batem nas costas. Oh, meu irmão, eu te amo. Depois te trai. Quantas reuniões de obreiro nós já vimos, né? Pessoa traindo um aos outros por causa de cargo, por causa de coisas material dessa vida. Traição, né, meus irmãos? Obstinados, orgulhosos. Né, meus irmãos? As pessoas têm um orgulho, uma soberba, se achando melhor do que os outros. Ah, porque essa irmã canta feio, esse irmão prega feio. Ah, porque eu tenho sabedoria, eu fiz curso não sei aonde. São soberbo. Meus irmãos. Então nós já falamos do 1, do 2, do 3, do 4, né? Brigas por placa de igreja. Quantos aí que falam Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus é melhor do que a Deus de Amor. A Deus de Amor é melhor do que a congregação. A congregação é melhor do que a Testemunha de Jeová. A Testemunha de Jeová é melhor do que todas. É uma brigaiada, meus irmãos.
Placa de igreja não leva a lugar nenhum, isso aí vai ser queimado no fogo. Né? Quando cair fogo do céu, meus irmãos, vai ser destruído todas as placas. Assembleia, Deus é Amor, Católica, Espírita, Maçonaria, todas as placas, meus irmãos, vai ser queimada no fogo. Porque o pecado vai ser destruído no fogo, meus irmãos. Não vai ter placa aqui na terra, não. E o povo está pegado às placas. Nós tem que estar pegado a Jesus. Você vê como que essa doutrina dos demônios estão confundindo a mente das pessoas, né? As pessoas estão idolatrando a placa da igreja, porque a minha placa é a única que salva. Né? Eles falam assim, a minha igreja é a única que salva, é a única que vai para o céu. Quem vai para o céu é os crentes lavados e remidos no sangue de Jesus, um povo especial e zeloso de boas obras, meus irmãos. Nós temos que buscar salvação. Placa de igreja não vai salvar ninguém não, meus irmãos. Cuidado com essa história aí, que estão pregando por aí, falando que a minha igreja é melhor do que a sua. Porque a minha igreja é a única que vai subir. Quer dizer que as outras estão tudo condenadas. Cuidado com essas placas aí, meus irmãos. Cuidado com essas heresias. Cuidado com essas baboseiras aí, dizendo, porque a minha placa salva, né? Tem gente aí que idolatra tanto a placa, meus irmãos, que coloca a placa da igreja na porta, na casa, coloca a placa da igreja na cama. Ei, meus irmãos, vamos parar com essa idolatria, meus irmãos. Idolatria do diabo, cuidado com isso aí. Deixar de pregar a salvação. Deixar de pregar, né, meus irmãos? Aqui no livro de Mateus, capítulo 3, e o verso 2, Mateus 3, 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Muitos já não pregam mais a salvação, o arrependimento de pecados, né? Antigamente nas igrejas pregava, venha carregado, né? E os irmãos expulsavam o demônio no nome de Jesus, tinha dom de língua, os irmãos eram curados das enfermidades, né, meus irmãos? E os pregadores pregavam, arrependei-vos, que está chegando o final dos tempos, Jesus está voltando. Agora não. Agora o que eles falam, né, nessa doutrina do capeta? Eles falam, pode vir tomando cachaça, porque não tem problema não você tomar sua cachaça, não. Porque no passado os discípulos tomavam vinho. Diz que um pouco de cachaça, um pouco de pinga, diz que não faz mal, não. Então essa doutrina do diabo, eles falam que não tem problema os irmãos, as irmãs tomar cerveja, diz que não tem problema os irmãos ser roqueiro, diz que não tem problema os irmãos trair a esposa, diz que não tem problema a pessoa fumar pedra, fumar maconha e ir na igreja, diz que não tem problema as irmãs usar calça, diz que não tem problema as irmãs cortar o cabelo, diz que não tem problema os irmãos descolorir o cabelo era preto, os irmãos pinta de azul, de verde, amarelo, os irmãos põem brinco no nariz, na língua, né? Né, meus irmãos? Essa doutrina do diabo aí fala que não tem problema, não. Eles falam que os crentes podem pôr piercing na língua, piercing no nariz, diz que não tem problema, não. Eles falam que Jesus só quer o coração, né? Ei, cuidado com isso aí, cuidado. O povo está muito enganado. Né, meus irmãos? Meus irmãos, essa doutrina do diabo está pegando muitos, né, meus irmãos? Você vê que agora eles estão assim, soberbo, né? Diz que para pregar a palavra de Deus tem que ter curso. Jesus nunca fez curso, meus irmãos. Os discípulos nunca fizeram curso. Ninguém nunca teve carteirinha, meus irmãos. Agora tudo estão exigindo carteirinha, curso, diploma. Xiii, meus irmãos, esse mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, por isso que muita gente não quer ir mais para a igreja.
Porque a pessoa vai na igreja para ser liberto por Jesus, a pessoa chega na igreja, né? As pessoas começam a ver lá alguns irmãos, algumas irmãs, tudo na fofoca, as pessoas tudo fofocando, ninguém orando mais, ninguém jejuando mais, só fofocando da vida dos outros. Ah, porque aquela irmã foi com o sapato feio, rasgado. Ah, porque aquele irmão estava fedendo sovaco. Ah, porque não sei o que, uma fofocaiada. Um povo linguarudo, um povo mexeriqueiro, né, meus irmãos? Se tivesse orando, se tivesse jejuando, né, meus irmãos? Se tivesse buscando a Deus, fechava menos a língua para fofoca. Fofoca é do diabo, né? Quantas pessoas fofoqueiras, mexeriqueiras, né, meus irmãos? Pessoas que ligam, né, meus irmãos? Pessoas que têm a cara de pau, né? Aqueles crentes, né, meus irmãos? Enviado do cão. Eles ligam: ô irmão, Pai Senhor, você ficou sabendo aquela irmã? Aquela irmã traiu o marido. Você ficou sabendo aquele irmão? Ah, eu vi ele tomando cerveja. Você viu aquele irmão? Ele estava lá perto da zona. Né, meus irmãos? Um povo fofoqueiro, um povo mexeriqueiro, e os católicos, espíritos, macumbeiro, né, meus irmãos? As igrejas aí que precisa ser liberta por Jesus. Quando o povo vê isso daí, meus irmãos, eles falam: eu ser crente, fofoqueiro, mexeriqueiro igual a minha vizinha, igual esse cara que trabalha no meu trabalho, essa mulher que trabalha no meu trabalho. Meus irmãos, são os falsos testemunhos, né? Pessoas que no serviço são pessoas linguarudas, fofoqueiras, mexeriqueiras. Marcos capítulo 16, 15. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e ponharão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deixa eu ver a parte que eu já comentei aqui. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios. Você pode reparar que não estão expulsando mais o demônio mais. Por quê? Porque essa doutrina do diabo, o povo está tomando cerveja sem álcool, o povo está colocando piercing na língua, irmão que anda com um brinco dentro da igreja, os irmãos que pintam o cabelo de azul, amarelo, verde, os irmãos o povo numa fofocaiada desgramada. Então não vai sair nunca. Falarão novas línguas. Nós estamos vendo uma igreja, meus irmãos, que zomba dos irmãos que falam os dons de língua, né? O povo tem zombado, né, dos dons do Espírito Santo. O povo tem zombado das coisas de Deus, né? Tem feito piadinha na televisão, tem feito piadinha na internet, e os crentes fiel não tá fazendo nada, né? Esses programas mundanos aí zombando das coisas de Deus, tirando sarro dos crentes, ninguém faz nada, ninguém fala nada, né, meus irmãos? Se fosse falar mal dos muçulmanos, os muçulmanos vinham aqui, meus irmãos, e matavam aqueles que zombam dos muçulmanos, meus irmãos? E muitos crentes aí têm sido frouxos. As televisão, rádio, jornal, tudo zombando dos irmãos que falam em língua, dos irmãos que vai no monte, que profetiza, e ninguém faz nada, né? Acha bonito. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, da doutrina do diabo, que tem uma mentira do inimigo, que ele fala que você pode servir a Deus na sua casa. Não precisa batizar, não precisa ir na igreja, né, meus irmãos?
como que chama? Igreja em célula. Diz que não precisa nada, é só você adorar na sua casa, louvar na sua casa. E a Santa Ceia, como fica a Santa Ceia? Jesus falou que quem não toma Santa Ceia não tem parte com ele. E esses irmãos aí que estão pregando, que diz que as irmãzinhas pode viver a mesma vida que vivia antes, que é só servir na casa que não tem problema. Os irmãos estão servindo na casa, não estão indo na igreja mais, diz que não precisa ir na igreja. Cuidado, meus irmãos, né? Esses pregadores aí falando que não precisa batismo, coisa nenhuma, diz que é só você ficar na casa que você está salvo. Se você não batizar, aqui fala, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, se você não crê em Jesus, se você não batiza, se você não batiza e se você não tem comunhão com seu irmão, para o céu que você não vai. É outra coisa que essa doutrina do inimigo está fazendo, né, meus irmãos? Tem muitos aí que falam, eu não vou na igreja X porque a minha igreja não tem comunhão com eles. A minha igreja aqui não vai lá porque nós não temos comunhão com eles. Individualismo, um povo soberbo, né, meus irmãos? Um povo orgulhoso, metido, não se mistura com as outras igrejas, né, meus irmãos? Só eles ficam falando que só a igreja deles vai ser salva. Enquanto isso, as almas estão morrendo, as almas estão perecendo, e eles estão brigando por placa de igreja, estão brigando por título. Só que vai ficar tudo, meus irmãos. Quando morrer, carteirinha vai ficar. Ninguém vai levar carteirinha de membro para o cemitério. Ninguém vai levar placa de igreja no cemitério. A não ser os fanáticos, né? Só faltava os fanáticos, quando morrer, levar a placa da igreja no caixão também, né? Isso daí, meus irmãos, cuidado com o fanatismo religioso, né, meus irmãos? Muitos fanáticos, muito soberbo, orgulhoso, que estão fanáticos por placa de igreja. Meus irmãos, acho que eles almoçam e comem a placa da igreja, de tão fanático, de tão soberbo pelas placas da igreja. Meus irmãos, Jesus teve comunhão com todo mundo. Jesus foi na casa de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de imposto, e ele queria ver Jesus. Jesus falou para ele, hoje mesmo eu vou na sua casa. E Zaqueu se arrependeu. Jesus falou, hoje veio salvação. Zaqueu falou, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Você vê que o homem se humilhou. Lucas também tinha uma vida elevada, abandonou a sua profissão. Mateus também tinha uma profissão lá, abandonou também. Então, meus irmãos, esse negócio aí de individualismo,